analisar um pouquinho do mercado celeste. Supermercado, não é? Mercado celeste. Vamos colocar aí, né, o que seria a tendência. O atacante Wanderson do Inter em troca do lateral William do Cruzeiro. Seria uma boa troca. E depois, na sequência, nós vamos ver lateral Juninho Capixaba do Bragantino em troca do Marlon. Vamos lá, Bebel. O Wanderson, né? Wanderson. Que é o reserva do Wesley no Internacional pelo William. Não é uma boa troca. Então, o William seria o ideal, de repente, uma grana, certo? E o Wanderson seria uma situação de recuperar o jogador, toda aquela ladainha de novo, não está com valorização no mercado, não está sendo aproveitado lá e tal, e etc. Toda aquela condição que a gente já conhece, né? Que vai vir aquele discurso de que pode ser uma possibilidade e tal. Então, deixa o William aí, se ele realmente quiser ir, deixa aí, né? Para poder ir, mas que possa faturar uma grana. Já o Juninho Capixaba me interessa um pouco mais porque é um bom jogador. É um bom jogador. A gente tem muito preconceito com essa condição de, quando geralmente tem o sobrenome do cara, vem com aquele apelido, de repente, de estado, né? E tal. Acho que salvo desse, só o Juninho Pernambucano que a galera gostava mesmo. O resto, Juninho Paulista, pô. Juninho Paulista também. Marcelinho Carioca. Mas tem uma galera que às vezes vem no futebol de hoje em dia, a galera não gosta tanto. Mas o Juninho Capixaba eu gosto, acho um bom jogador. Pelo Marlon, mas ainda assim, eu acho que o ideal seria dispensar os dois. Na verdade, dispensar não. Negociar os dois com uma grana. Agora o Wanderson... E ainda tem o Hulk Paraíba. Mas ó, o Wanderson é reserva do Wesley, o Inter deve 7 milhões pelo Wesley. E o Inter é o time que trocou o Potker pelo Maurício e ficou devendo 1 milhão pro Potker ainda. Agora eu acho que isso que eu tô falando. O Cruzeiro tem que ter tranquilidade, a torcida, porque são dois excelentes jogadores, os dois laterais. Eu acho que por causa desse momento ruim, com troca de técnico, deixa o Jardim trabalhar um pouquinho e espera. Porque o William foi seleção brasileira, né? Então, o Marlon é bom jogador. Tem que esperar um pouquinho, Gão. Opinião. Senão depois acaba perdendo jogador. Opinião, não é informação. Opinião. Eu acho que tudo que o Jardim está falando em relação aos jogadores, o que ele fala nas declarações dele tem falado, eu acho que ele tem falado especificamente de certas posições que inclui a posição do William e do Marlon. Pode ser pelo momento. Acho que os dois são bons jogadores, sim. Pode ser pelo momento. Mas como os dois não correspondem, eu acho que o Jardim pode optar por outras duas opções nas laterais, tanto direita quanto esquerda. Quem vai... Que tá rolando um clima estranho nos bastidores celestes. O que explica o que está acontecendo com o Cruzeiro? Tem clima estranho? Não, nada normal, nada normal. A gente joga futebol. Dentro de um time tem não só os caras que tá o jogador, sino que tem 50 cabeças e todo mundo tem o jeito de pensar, o jeito de trabalhar. Mas o mais importante é colocar o escudo pela frente, que é o Cruzeiro. Aqui, como eu falei sempre, tem um elenco muito bom, tem um time bem trabalhador, que todo mundo se dá bem. Quem veio se juntou a um elenco que já era muito bom. Eu enfrentei o Cruzeiro no ano passado e já era um elenco muito bom. São pessoas, são jogadores de excelente nível que chegou para agregar e é claro que com o investimento que foi feito, com os jogadores que chegaram, o canhão está virado para o lado de cá para ver como o Cruzeiro vai performar. Então acaba que isso traz uma pressão maior em cima da gente, mas temos jogadores extremamente experientes para passar por esses momentos difíceis. Eu volto a falar, não termina da forma que a gente quer, mas no futebol muitas das vezes não importa como começa, e sim como termina. Então temos 30, 40 dias pela frente para assimilar ainda mais o jeito de trabalhar do professor Jardim para que possamos conquistar coisas grandes no restante da temporada, que é muito longa ainda. A gente teve o troféu Tele Santana, baita de um prêmio entregue aqui pela TV Alterosa para os atletas e para os nossos esportistas aqui de Minas Gerais. Tive a oportunidade de ir na Toca da Raposa e naquela situação encontrei com algumas pessoas do elenco do Cruzeiro e o clima absolutamente normal. Resenha, na situação entreguei o prêmio para o Matheus Pereira, entreguei para o Romero, para o William, iria entregar para o João Marcelo, que estava se recuperando da cirurgia, ainda está se recuperando da cirurgia que fez. E a gente acabou vendo o contato deles com alguns outros atletas. Resenha absolutamente normal, brincadeiras, nada demais. Era uma brincadeira com o William, inclusive, naquela situação. Então, pelo menos externamente, assim, não há nada que a gente possa pensar que está acontecendo de errado. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. O que tem de gente nesse Cruzeiro, numa má vontade de jogar bola, porque o que acontece quando o Cruzeiro enfrenta outros times é que os outros times sempre querem mais, sempre tem mais vontade. E por isso eu cito apenas 3 jogadores e um eu coloco como uma ressalva. Eu vou citar o Jonatas Jesus, o Lucas Romero, o Matheus Henrique
e o Dudu, que dos que chegaram é o que está rendendo um pouco no futebol. O resto, meu amigo, pode colocar num balaio e todo mundo na mesma barca. Tá uma draga, uma draga. E a gente vê que tem alguma coisa errada quando o goleiro do Atlético defende um pênalti, vai todo mundo vibrar com ele. Eu falei isso ontem com aqui. 4 gols de quando vantagem. Cássio, você citou isso ontem. Eu falei isso ontem no programa. É muito fria a forma como o time do Cruzeiro recebeu aquela defesa do Cássio. Então, realmente, eles podem não estar com problema interno, mas eles estão sem vontade de jogar. Isso aí está na cara. Só para finalizar, Bebel, o que acontece também? Na hora que o Cássio pega o pênalti, que ele vira para um companheiro, tinha uma leitura labial que está na internet e fala assim, ó, pelo menos um pênalti eu peguei. Isso é falta de companheirismo, né, Cássio? Puxar para si essa responsabilidade e falar assim, ó, pelo menos um pênalti eu peguei. Posso estar equivocado, mas eu entendo dessa forma. Se é o coletivo, é o coletivo. Se é todo mundo junto, é todo mundo junto. Vamos, galera, peguei o pênalti, agora é todo mundo junto nessa pegada. Parece que é o individualismo que está rolando ali. Pode não ser um problema direto um contra o outro ali, mas o individualismo está rolando. E no cenário macro, pode ser desde o áudio do Pedrinho, porque de lá para cá o Cruzeiro não se estabilizou mais. Pedrinho que visitou a CBF junto com o Alexandre Matos, pode colocar. E saiu com elogios aí ao amigo do Leopoldo, tô brincando para não falar o contrário, né? Porque o Leopoldo não curte de jeito nenhum o Edinaldo aí. Pelo menos a figura que ele representa aí no futebol brasileiro, né? Pessoalmente, certeza que o Léo nem o conhece, mas assim, saiu elogiando aí o Gão. Abel, infelizmente não tem nada que a gente possa falar. É utopia a gente pensar, de repente, que algumas coisas no futebol vão ser diferentes e que não existe politicagem no futebol. O Pedrinho é um cara super do bem, todo mundo que convive com ele sabe que é um cara honestíssimo, certo? Mas tem certas coisas que você vai ter que realmente ali ir lá e pedir a bênção e trocar uma ideia e bater um papo, fazer a politicagem que faz parte, né? Por exemplo, gosto zero da atual gestão de alguns países que estão lá nos Estados Unidos. Se o Brasil não pedir bênção, a gente não tem benefícios, não vai acontecer certas coisas, não tem acesso, não tem diplomacia. Então são coisas que tem que acontecer. Você tem que ir lá e sentar lá com a CBF, trocar uma ideia, bater um papo para você conseguir algumas coisas também. Não estou falando de benefícios nem privilégios, não. Eu estou falando para você não ser prejudicado. Algumas coisas em termos de diplomacia você vai ter que fazer, vai ter que sentar para poder mexer na politicagem. É Cruzeiro, Atlético, América, Flamengo, Corinthians, Palmeiras. É evidente que tem os mais favorecidos nesse sentido, mas você não pode ficar de fora do jogo. Agora diz que acabou dando problema lá. O Pedrinho disse que deu um vale para ele pegar do supermercado, só que o que ele vai gastar para vir aqui comprar do BH vai ser pior do que ele comprar lá na terra dele, então ele foi com raiva do Cruzeiro. Mas eu consultei minhas fontes, Bel, eu soube que ele foi lá solicitar para disputar o Campeonato Capixaba para ver se consegue lá no Espírito Santo disputar a final do estadual. Se o Atlético disputar o Campeonato Capixaba, talvez você consiga alguma coisa, porque é o Clube Atlético de Guarapari. Só tem mineiro, velho. Eu tenho orgulho de ser mineiro. Não, eu tenho muito orgulho, mas só Campeonato Mineiro como evidência tá de sacanagem. Inclusive, título nacional eu conquistei na final. Olha o sorrisinho sumindo, sorrisinho amarelo. Olha o sorrisinho amarelo, essa foi boa. Olha o sorrisinho amarelo lá, vai, Clube Atlético de Guarapari. O Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais vai julgar duas situações do clássico. Primeiro envolvendo o Gabigol e o Alexandre Matos também. O Gabigol por conta da cotovelada e o Matos por conta de reclamações. A gente vai falar daqui a pouquinho o que pode acontecer, qual que é o cenário de punições. E o Cruzeiro também será julgado aí por algumas situações, correndo o risco aí de levar uma multa. Fato é, hoje o Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais tem pauta o Cruzeiro no clássico. Isabel Guimarães, mas olha só que Desculpa, justiça. mas é matéria de quem mesmo? Olha só que do justiça, Cruzeiro, Isabel né? Guimarães. A matéria Nem do Cruzeiro. aconteceu o processo Fica à vontade, e já está vai, garantido que cruzeirense. eles estão fora da final do Mineiro. Já Fica à sabe o vontade gancho que aí, vão tomar. cruzeirense. Não vão disputar a final do Mineiro. Dois cruzeirenses platônicos Não, eu no não falei programa. nada. Não, desculpa. Cruzeirense Tô quietinho. platônico no programa. Vou falar uma coisa pra vocês, gente. Sabe o que o Cruzeiro tinha que fazer com esse Campeonato Mineiro? Tinha que tratar o Campeonato Mineiro com o valor que ele merece. Como nada. O Campeonato do ano que vem, com todo respeito ao nosso Sub-15, nosso Sub-16, Sub-17, manda os meninos pra jogar e vamos ver se a gente revela uma galera lá, porque Federação Mineira mesmo. Porque daqui a pouco eu vou falar também sobre outras paradas que aconteceram também no jogo, que levou o julgamento do Matos e do Gabriel também. Aí essa questão, já que tem vídeo, por que outras pessoas também não estão sendo julgadas nessa situação aí? Meu filho, como é que meu pai falava mesmo? Meu pai falava que era pau que dá em Chico, dá em Francisco. Nesse caso não dá, não.
Sempre tem os favoricidinhos aí. Sempre tem os favoricidinhos. Ah, Isabel, sempre voltou a cortina de fumaça que eu tanto amo nesse clube, sabe? Porque eu falei, Alexandre Matos está fazendo cortina de fumaça pelo trabalho dele, pela expulsão do Gabriel, pelas atuações. Voltou, o Campeonato Mineiro é nosso inimigo. A gente só tá assim por causa do Campeonato Mineiro, da federação. É essa cortina de fumaça que eu gosto. Mas vocês não têm que parar de tratar o Campeonato Mineiro da forma que ele merece, não. Vocês já estão tratando assim. Ficaram fora da final do Mineiro de 2010, 12, 15, 16, 20, 21, 23 e 25. Dos últimos 10 títulos, vocês só ganharam 2. Então eu acho que vocês já abandonaram o estadual há muito tempo. Eu acho que cada um tem um argumento que merece, né? Porque eu também nunca vi o Atlético ganhar absolutamente nada de